Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. É um texto bastante conhecido da igreja. Mas rogo a oração dos irmãos para que Deus nos ajude. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Já temos orado, os irmãos, podem sentar, em nome de Jesus. Romanos é a epístola ou a carta escrita por Paulo, muito obrigado, mais longa, também mais teológica e também a mais influente. Ela é realmente um dos livros da Bíblia. Ela é um livro excepcional, porque nesta carta Paulo ele expõe verdades fundamentais do Evangelho. Na verdade, a carta ela parece mais uma verdadeira aula de teologia, porque Paulo ele fala sobre o problema do pecado. Paulo fala sobre a justiça de Deus. Logo em seguida, Paulo fala sobre a redenção do homem e sobre a transformação de vida em Cristo Jesus. Então é uma carta que praticamente ela conta a história da salvação. Mostra um homem caído, mostra a justiça de Deus sobre o pecador, mas mostra também a redenção e a transformação que a vida com Cristo Jesus causa no ser humano. É interessante que havia um problema entre os crentes em Roma. Basicamente, a igreja ela era dividida em duas classes. Os crentes que vinham de origem judaica, conhecido como judeus ou judaizantes, e aqueles crentes que não eram judeus, na época chamado de gentios. Os judeus achavam que os gentios eram crentes inferiores e teriam que cumprir a lei de Moisés. Em contrapartida, os gentios acusavam os crentes judeus de serem hipócritas e legalistas. É interessante a gente saber disso, porque a gente percebe que a igreja primitiva também tinha os seus problemas. E por causa dos problemas que muitas das vezes existiam nas igrejas, a maioria das cartas foram escritas. E por isso, hoje temos muito a aprender olhando as cartas de Paulo, de João, de Tiago, a carta aos Hebreus. E a gente vai perceber que todas essas cartas eram na intenção de resolver algum problema que existia no seio da igreja, e também não era diferente com Romanos. Apesar de Paulo também já estar planejando uma viagem à Espanha, e essa carta estava abrindo portas para ele. Mas a gente precisa entender que igreja perfeita apenas no céu. Igreja perfeita apenas no céu. Paulo ele começa a sua carta mostrando a idolatria e a depravação do mundo gentio.
Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, e isso vai até o 32, ele relata que o mundo gentil despreza Deus, que é cheio de todo tipo de pecado, e isso há cerca de 2000 anos atrás. Qualquer aparência com o mundo hoje não é coincidência. Um mundo cheio de iniquidade, de prostituição, de malícia. No verso 28 ele usa e diz: de avareza, de maldade, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de engano. Paulo diz que eles são murmuradores, soberbos, presunçosos, infiéis, irreconciliáveis. E talvez até os crentes judeus comemoraram o início dessa carta, porque Paulo aponta aqui o pecado do mundo gentio. E talvez ao receber e lendo o primeiro capítulo, o crente judeu enche o pulmão e diz: está vendo como nós somos melhores que vocês? Mas aí vem o capítulo 2, e Paulo fala da penitência dos judeus que se achavam melhores que os gentios, mas caíam nos mesmos erros. Ele chega a dizer no capítulo 2 e versículo de número 3, palavras como: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, as fazendo tu, escaparás ao juízo de Deus? Paulo estava mostrando que não importa a raça, não importa o povo, não importa a cor da pele, não importa as condições financeiras, não importa onde você mora, ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais. Romanos 13:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 14:10, Paulo diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos não havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Paulo começa a sua carta pedindo para nós olharmos para nós mesmos, fazermos um autoexame, olhar mais para a própria vida do que para a vida do irmão. Falando da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não diz examine o outro, mas ele diz examine-se a si. No Sermão do Monte, que é a maior pregação de Jesus, ele disse: tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. O grande problema em Roma era que um queria apontar o erro do outro. E Paulo faz questão de, no início da sua carta, quebrar esse paradigma. Dizer que precisamos olhar para nós mesmos. Dizer que precisamos fazer esse autoexame. E quando a gente faz essa autorreflexão, parece que a gente percebe que tantos problemas que os outros têm, nós temos iguais e às vezes até pior. A carta é uma verdadeira aula de teologia, já falei isso. No capítulo 5, Paulo diz que o pecado veio por um homem, que ele chama de primeiro Adão, e que esse pecado ele gerou a morte. Ele chega a dizer que a morte é o salário do pecado. Isso é o quê? Justiça de Deus.
Mas a graça e a vida eterna também vieram por um homem que ele chama de segundo Adão. Jesus é a personificação da misericórdia, da graça e da redenção que nos alcançou. Ele diz que o mundo está cheio de pecado. O pecado é grande, o pecado é abundante, mas onde abundou o pecado, versículo de número 20 do capítulo 5, superabundou a graça de Deus. Oh, glória! Ninguém aqui é melhor do que ninguém, somos todos dependentes da graça. Estamos aqui pela graça de Deus, estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou e nos permitiu entrar na presença dEle. No capítulo de número 8, eu estou adiantando um pouco, Paulo descreve como é a vida daquele que é alcançado por essa graça. No capítulo 7 ainda ele chega a dizer: miserável homem que sou, eu tento fazer as coisas certas, eu planejo, mas quando eu percebo o mal que habita em mim, já foi feito, é uma guerra interna, eu não consigo vencer. E no finalzinho do capítulo 7 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele conclui dizendo: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. E ele começa o capítulo 8 dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Sua vida agora é diferente, aleluia. Você é uma nova criatura. Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios, está em Cristo. E a preocupação de Paulo em enfatizar essa transformação, que agora aquele homem cheio de pecado do capítulo 1, cheio de contenda, cheio de inveja, murmurador, homicida, soberbo, aquele homem que não conseguia se livrar do pecado, mas que agora no capítulo 8 encontra Jesus e não há mais condenação sobre ele. Ele não está mais debaixo do jugo do pecado. E por causa disso Paulo diz: olha, ele não anda mais segundo a carne. Ele não anda mais cumprindo os seus desejos, as suas concupiscências. Ele não vive mais nele, mas Cristo vive nele. Ele agora é uma pessoa diferente. E a preocupação de Paulo era compreensível em dizer isso aos romanos e em expressar isso, porque Roma, ela era uma cidade mergulhada no pecado. Se a gente olhar a história, a gente vai perceber que em Roma havia banhos públicos, onde havia toda sorte de prostituição e embriaguez. A gente vai perceber que os imperadores daquela época promoviam orgias. O homossexualismo não era apenas aceito em Roma, ele era exaltado. Não, nós não estamos em Roma. Apesar de parecer. O culto aos deuses romanos envolviam orgias de todos os tipos. Além do mais, se iniciava uma perseguição, naquela época, contra a igreja jamais vista. Crentes eram presos, levados ao Coliseu de Roma, entregue aos leões, aos gladiadores. Era um espetáculo de terror, era um espetáculo de sangue. Famílias inteiras
inteiras eram jogadas em tachos de óleo quente. Aos cristãos que sobrassem, quando o entardecer estava caindo, penduravam nos postes da rua, para colocar em fogo e iluminar o caminho dos romanos de volta para casa quando saíam do Coliseu. E como a gente reclama hoje? Porque alguém pegou o nosso lugar. Porque alguém não deu a paz, porque alguém olhou de cara feia, porque alguém virou o rosto. De um lado, a igreja corria risco de se corromper pelo pecado que ali estava, e por outro lado, ela sofria perseguição. Mas Paulo, ele não desiste. Ele continua ensinando. Ele não desiste. Ele diz assim: não se enganem, todos os dias nós somos entregues à morte. Como ovelhas são entregues ao matadouro. Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: mas, pois tenham para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós ainda há de ser revelada. Dá para entender que Deus tem coisa boa para você, preparada nos céus. Tudo que você tem de bom aqui, seja material ou até mesmo espiritual, não dá para comparar, aleluia. Que quando Cristo voltar e buscar a sua igreja, glória a Deus, será glória revelada, será glória revelada. Por isso ele diz: se mantenham firmes naquele que vos chamou, porque ninguém nos separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada, ou o perigo, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, naquele que nos amou. É uma aula de vida cristã que Paulo nos dá. Percebe como aqui ele, no começo da carta, fala do nosso passado. Depois ele fala do milagre da salvação que Cristo fez em nós. Depois ele fala das consequências do que esse encontro com Jesus é capaz de fazer nas nossas vidas. E também das consequências que sofremos aqui na terra, porque também somos perseguidos. No capítulo de número 11, versículo de número 33 ao 36, ele está maravilhado com as coisas de Deus, com o que Deus fez por nós. E ele convida a igreja de Roma e nos convida a adorar ao Senhor. E ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Será que você pode adorar a Deus pela salvação da sua vida? Será que você pode adorar a Deus porque o amor dele não se separa de você? Aleluia. Deus te ama, aleluia. Deus te ama, nada vai separar o amor dele de você. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição, aleluia. Nem o presente, nem o porvir. O objetivo dele é que depois de todo esse ensinamento, cada crente tenha uma vida consagrada a Deus. E aí a gente chega no capítulo 12.
onde fizemos a leitura. Porque depois de Paulo adorar, e Paulo adorando nos ensina a adorar, ele suplica, ele roga, ele clama, e ele começa o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Perceba que não é um pedido comum, é uma súplica. Rogos aqui vem do grego parakleio, que era a palavra usada para encorajar as tropas que iam para uma batalha. Percebe que ele, percebendo a situação da igreja, o estado da igreja que lutava por um lado contra o pecado e por outro lado contra a perseguição, ele trata a igreja como um batalhão. Ele trata a igreja como soldados que estão prestes a ir para a batalha com escudo, com coraça, com capacete, com espada, preparado para a batalha. E ele diz: parakleio, vão em frente, não desistam, eu rogo a vocês. E qual é a súplica de Paulo? E qual é o pedido de Paulo? E qual é o rogo de Paulo? Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. O que é que Deus quer de mim? Ele quer mais glória, ele quer mais aleluia, ele quer mais língua? Não. Ele não quer o que você pode dar ou fazer. Me entenda, ele não quer o que você pode dar ou fazer. Ele quer você. Ele quer você por completo, aleluia, glória mecânica, aleluia, porque pediram não conta. Ele não quer mais sacrifícios mortos, ele quer sacrifício vivo, consciente, santo e agradável. E o sacrifício sou eu, o sacrifício é você, de corpo, de alma, com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento. É interessante que a gente serve a um Deus que ao mesmo tempo é misericordioso, mas por outro lado também é muito exigente. A misericórdia dele permite que você entre na presença dele, mas o senso de justiça dele não permite que você entregue qualquer coisa, ou melhor dizendo, ele não recebe qualquer culto. E é disso que Paulo está falando. E ele suplica. Perceba que no Antigo Testamento, para você ter ideia, o cordeiro pascual, aquele cordeiro que era morto no dia da Páscoa, que lá ainda no Egito, morreu no lugar dos primogênitos de Israel. E o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não entrasse nas casas dos israelitas e tirasse a vida dos primogênitos. Pois bem, esse cordeiro não poderia ser qualquer cordeiro. Eles passavam 14 dias examinando aquele cordeiro para ver se não encontravam nenhuma mancha, nenhum defeito, algo que desabonasse aquele sacrifício. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Deus é exigente. Deus é exigente. Ele merece o melhor. Quando Abel olhou para o rebanho das ovelhas dele, ele disse: eu não vou dar qualquer uma. Aleluia, eu vou dar das primícias ao Senhor. Eu vou dar do meu melhor para Ele. Aleluia.
Quando Jesus vai falar de oferta, entregando ao altar, ele diz, olha, a exigência é tanto que ele diz, olha, se chegares diante do altar com a tua oferta e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá, entrega a oferta, termina o teu culto e depois conversa com o teu irmão. Ele não diz isso, ele diz, deixa ali a tua oferta. Não entrega ela porque Deus não vai receber assim. Deixa ali a tua oferta, vai até o teu irmão, te reconcilia com ele, aí então volta e entrega a tua oferta para que Deus assim receba. Mas não para por aí. Ainda não é só isso. Porque perceba o versículo de número 2 do texto que nós lemos. Perceba. Quando ele acaba a frase dizendo que esse sacrifício vivo é o nosso culto racional. No versículo 2 a palavra começa com uma conjunção aditiva. A letra E, que a gente lê I. Que ela está somando o versículo 1 com o versículo 2. Os dois estão se complementando. É como se ele estivesse dizendo, uma coisa não pode ser sem ser acompanhada com a outra. Eu ofereço o meu culto, é o meu sacrifício vivo, e além de oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, eu também não devo me conformar com este mundo. E não vos conformeis aqui. É não tomar a forma. Não se deixar modelar, não imitar, não ser igual ou até mesmo parecido, não se adequar ao sistema mundano. E por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Se o mundo está concordando com aquilo que você faz, talvez você tenha que rever os seus conceitos. Se o mundo aplaude as suas atitudes, talvez você tenha que pensar numa mudança hoje, agora. Ô irmão, mas o mundo tem que me odiar. Não digo eu, mas Jesus diz. João capítulo 15, versículo 18, ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes Jesus falando, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Quem foi tirado do mundo aqui por Deus? Quem foi tirado? Quem foi escolhido? Jesus te tirou do mundo, aleluia. Jesus te tirou no lamaçal do pecado. O salmista no Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim, e me tirou de um lago, de um lamaçal de lodo, aleluia, me colocou sobre a rocha, firmou os meus passos e colocou um cântico novo em minha boca. Amashure da massarra da manai. Quantos foram alcançados por Jesus? João, escrevendo a sua primeira carta no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e com ele a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo vai passar, aleluia. Esse mundo vai passar. João diz em Apocalipse: eu vi novos céus e nova terra. Aí Paulo diz: não vos conformeis, não tomeis a forma, mas transformai-vos. É interessante perceber que ele não diz deixe Deus te transformar, ele diz transformai-vos. É Deus quem transforma? Sim, é Deus quem transforma. Mas nós somos agentes dessa transformação. É isso que Paulo quer dizer. É isso que a Bíblia quer dizer quando ele diz assim: quem for santo, se santifique mais. Apesar de ser o Espírito Santo quem nos santifica, e também a sua palavra, ele diz: quem for santo, se santifique mais. A gente precisa entender, escute, que estamos em um processo de santificação, de purificação, de edificação, e esse processo ele precisa ser contínuo. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18 diz que mais a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso fala de um processo. Eu costumo brincar com os irmãos em Paratiba e dizer que a gente poderia colocar uma plaquinha pendurada no pescoço dizendo: desculpe o transtorno, eu ainda estou em obras. Deus ainda está trabalhando no meu caráter. Deus ainda está trabalhando na minha estrutura. Deus ainda está trabalhando em mim. Às vezes eu escorrego, às vezes eu falho, eu não sou perfeito, mas Deus está trabalhando. Eu permito que Ele trabalhe, aleluia. Eu me coloco diante dEle, eu me transformo através da sua palavra. Não vos conformeis, mas transformai-vos. E a palavra transformar aqui, para os estudiosos, é metamorfoses. E apesar de ser uma palavra grega, é muito conhecida nos dias de hoje, é aquele processo que aquela largata passa quando entra no casulo e se transforma em uma borboleta. A gente volta lá para o começo da palavra, e aqui fala de uma introspecção, de olhar para si mesmo. E esse olhar para si mesmo, e esse olhar no espelho, que Tiago diz que é a palavra de Deus, que quando nós nos deparamos com ela como espelho, ela é mostrando os nossos defeitos, as nossas falhas, e é impossível a gente não estar diante do espelho e não se ajeitar, mexer, ajeita o cabelo. Assim é a palavra de Deus. Assim é que se dá essa transformação. Ele diz que é pela renovação do nosso entendimento. Essa transformação, ela vem pela palavra, pela mente. Perceba que ele não diz: transformai-vos pela renovação do vosso coração, ou transformai-vos pela renovação de qualquer outra coisa. Não, ele diz que é da mente. Porque primeiro tem que mudar aqui, para depois mudar aqui. O choro, ele pode não significar nada, ou só um momento, se essa transformação verdadeiramente não acontecer na nossa mente, no nosso entendimento. É por isso que você já percebeu como o diabo trabalha na mente das pessoas, como toda ação que o ser humano faz passa antes
pela nossa mente, nasce antes no nosso pensamento. É por isso que quando Jesus, lá no Sermão do Monte, vai falar sobre pecado, ele diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterais. Eu, porém, vos digo, não é mais só ação, também é pensamento, porque aquele homem que olhar para uma mulher e ia desejá-la, já cometeu o adultério em seu coração. Olha como Jesus está falando da mente. Quando Deus, ele confronta Caim, ele diz assim: Caim, o pecado já está no teu coração, já está em ti, já está na tua cabeça, você já planejou, cabe a ti dominá-lo. O homicídio de Abel foi antes projetado, feito, realizado na mente de Caim. Aí eu pergunto para você, no que você tem pensado? O que tem ocupado a tua mente a maior parte do dia? Paulo dá uma dica. Colossenses capítulo 3, versículo número 2, ele diz: pensai nas coisas que são de e não nas que são da terra. O que é que tem ocupado a tua mente? Seja sincero com Deus nessa noite. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai. Hebreus capítulo 9, versículo de número 14, diz que o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, purificará a nossa mente. Escute, eu não sei como sua mente está nesse momento, mas se você permitir, Deus é poderoso para purificar as nossas mentes nessa noite. Deixa eu dizer algo para você, aleluia. Pessoas que chegaram aqui nessa noite, talvez com a mente perturbada, aleluia. Permita que o Espírito Santo de Deus entre na tua mente, aleluia. Entre no teu entendimento, cause aí dentro uma transformação, uma renovação. Que esse pensamento suicida, que esse pensamento de morte seja tirado em nome de Jesus. Deus vai colocar alegria na tua mente. Deus vai colocar felicidade na tua mente. Deus vai colocar contentamento na tua mente. E quem é que transforma essa mente? A palavra. A palavra de Deus é quem transforma. É ela que é poderosa, ela que é eficaz, ela que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é tão boa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Acorda de manhã e lê um salmo, aleluia. Quando a tua mente ficar perturbada, lê, aleluia. Canta um hino, lê um salmo, lê um texto da Bíblia, porque Deus vai trabalhar na tua mente, Deus vai renovar. A palavra vai causar transformação. Isso tudo com um propósito. Isso tudo para que você experimente algo. Que coisa linda esse texto. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que aqui Paulo está falando de experiências. Escute, o Evangelho ele não é teoria. Paulo está dizendo: faça um teste.
faça um experimento, experimente. Escute, se transforme. Mude sua mente, mude sua mentalidade, mude o seu estilo de vida. Experimente como é boa, como é perfeita, como é agradável, aleluia, a vontade de Deus. Escute, Deus tem coisa boa para você, aleluia. Deus tem coisa agradável para você. Deus tem coisa perfeita para você. O povo de Israel estava em pecado, o povo de Israel estava cativo. Jeremias, aleluia, recebe algo de Deus e diz assim: olha, eu sei. Deus falando do povo, ele diz assim: eu sei os planos que tenho projetado para vós, assim diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Dá para você entender que a vontade de Deus para a sua vida é boa? Será que você consegue compreender isso? E ela só pode acontecer em plenitude quando você permitir que a palavra dele transforme a sua vida naquilo que precisar ser transformado. E o meu convite nessa noite para você é que você experimente. Experimente, porque ela é boa. Sabe aquela comida boa? É disso que Paulo está falando. Faça uma experiência. Como quem dissesse assim: passe um mês, passe 6 meses, permitindo que Deus te transforme. Prove, sinta o sabor, sinta o gostinho. Quando eu era criança, eu ia para a casa da minha avó, e todo domingo minha avó preparava um feijão com charque feito na panela de barro no fogo a lenha. Isso é bom demais. E lá para as 11 horas da manhã, ela colocava um pouquinho no copo, um caldinho, chegava para mim e dizia assim: experimenta, experimenta, está gostoso? Tá. De onde veio esse? Tem mais, tem mais, tem mais. Quem já experimentou coisas boas de Deus aqui? Quem já experimentou coisas boas de Deus? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, aleluia, tem mais vindo aí, tem mais coisa boa vindo aí, foi cantado aqui nesta noite, tem mais coisa boa de Deus vindo para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.